Unidade 1. Organização do espaço urbano e o processo de urbanização em tempos de globalização. Aula 2.2 Conteúdos. Rede e hierarquia urbana no Brasil. Cidades e acessibilidade. Plano diretor e estatuto da cidade. Habilidades. Identificar a rede urbana e hierarquização das cidades brasileiras a partir da classificação feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Descrever a importância do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor e apontar a sua aplicabilidade enquanto política urbana do município. Agora vamos seguindo com a nossa segunda aula, iniciando com o desafio do dia. No nosso desafio do dia, gente, a gente verifica essas duas imagens, né? E você já parou para pensar como deve ser a vida de pessoas com deficiência em lugares onde não ocorre a acessibilidade? O que poderia ser feito para melhorar a acessibilidade e a qualidade de vida da população nas cidades, né? Eu quero saber de vocês, as sugestões de vocês. Reflitam aí que no momento da nossa interatividade final, eu vou querer saber as respostas de vocês. Então, gente, após essa reflexão, nós iremos verificar aí durante a nossa aula, né, todo esse processo de desenvolvimento das cidades, mas que muitas das vezes a gente verifica que muitas pessoas ficam aí, né, de fora da situação do desenvolvimento das grandes cidades. Nós iremos estudar sobre a rede urbana brasileira, como é que ocorre o desenvolvimento da rede urbana do Brasil, essas distribuições, né, que inicia ali no centro, vai passando para outras áreas que acabam surgindo outros bairros e a cidade ela começa a aumentar cada vez mais, principalmente com a chegada de várias pessoas de outros lugares, pessoas nascendo também. Então, isso vai fazer com que ocorra toda essa alteração nas cidades e, consequentemente, a gente observa a alteração na rede urbana, principalmente aqui no nosso país, né? Então, a gente vai observar, né, que a rede urbana brasileira, né, vai ser bastante intenso e acelerado aqui no Brasil. Por quê? Lembrando, mesmo a gente tendo, né, o processo de urbanização tardia, hoje a gente verifica que tudo isso acaba ocorrendo muitas das vezes de forma mais intensa, muitas das vezes a gente observa que não tem aí um planejamento para essas cidades se desenvolverem, né? E isso vai fazer com que ocorra vários problemas. Tá? Então, a rede urbana brasileira ela vai ser considerada bastante intensa e acelerada, todo esse processo de urbanização. E isso vai se dar também, principalmente, por causa do aumento da população que a gente observa que pode ter ali naquela área. Por quê? São áreas que muitas das vezes acabam chamando a atenção das pessoas, as pessoas elas acabam migrando para aquelas áreas e até mesmo a quantidade de pessoas que estão nascendo. Então, tudo isso vai fazer com que ocorra esse intenso desenvolvimento na rede urbana do Brasil, né? Então, a gente observa todo esse desenvolvimento aí das cidades, fazendo, né, com que todo esse desenvolvimento das cidades ocorra. A gente vai observar também que vai ter aí o aumento do número das cidades. As cidades elas começam a surgir uma próxima às outras, precisa de uma melhor administração, então muitas das vezes a gente observa que nessas áreas, muitas das vezes, né, tem que ter uma nova prefeitura, né, um surgimento de uma outra cidade, aquele bairro mais distante daquela cidade desenvolvida, que muitas das vezes não tem atenção, mas consegue se desenvolver através das atividades econômicas que lá se tem. Então, isso vai fazer com que no Brasil a gente tenha o aumento do número dessas cidades aqui no Brasil. Em 2015, de acordo com o IBGE, nós temos aí em torno de 5.570 municípios aqui no território brasileiro, tá? Então, imaginem as quantidades de municípios que nós temos,
né, aqui no Amazonas, no nosso estado, né, nós temos 62 municípios, incluindo aí a capital, Manaus, né, então a gente observa todo esse desenvolvimento. Observem a diferença, né, Manaus, né, a capital do Amazonas, mais 61 municípios. Em Minas Gerais, gente, por exemplo, vai ser o estado que possui a maior quantidade de municípios, mais de 800 municípios em um só estado, enquanto o nosso, na sua totalidade, existem 62 municípios. Então, a gente verifica lá, principalmente para a região Centro-Sul, né, que pega a parte ali da região Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a região Sudeste também, ali com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e até mesmo Minas Gerais, o desenvolvimento que ocorre nesses estados lá da região Centro-Sul. Então, isso vai fazer com que ocorra o aumento da urbanização, o aumento do surgimento dessas cidades, né, dos municípios novos. Pode ser que ano que vem já aumente, né, essa quantidade. A gente tem que esperar esses dados através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas a gente acaba observando todo esse desenvolvimento que ocorre no nosso país, né? Mas para chegar, né, a essas cidades que muitas das vezes a gente conhece como as metrópoles, megalópolis, passou por um processo de desenvolvimento que acabou aumentando a sua hierarquia em relação à cidade. Como é que então a gente observa aqui no nosso território brasileiro essa rede urbana brasileira em relação ao grupo hierárquico? Nós iremos verificar, né, que qual vai ser aí ou quais as cidades que mais chamam a atenção mundialmente, que a gente observa que existe um desenvolvimento elevado. Então, a gente vai verificar, né, que através do desenvolvimento das cidades, elas acabam chamando a atenção, pode ser mundialmente, pode ser em questão regional, pode ser em questão até mesmo em relação ali somente ao Estado. Então, isso acaba refletindo no surgimento do grupo hierárquico, né, aqui do nosso país. E a gente vai verificar aí, né, que o grupo hierárquico que vai acabar chamando bastante atenção vai ser da grande metrópole nacional, tá? A grande metrópole nacional, gente, a gente observa aí que vai exercer uma forte influência, tá? Principalmente na parte econômica, tá? A gente verifica nessa parte econômica por quê? Porque acaba gerando emprego para as pessoas que ali estão, né? Então, a gente observa que no mundo capitalista que a gente vive, a maior parte dos países são capitalistas. A gente observa que isso acaba chamando a atenção de vários outros países para ali se integrarem também. Tá? Então, a gente observa que uma grande metrópole nacional como São Paulo, né, vai exercer uma forte influência econômica. E essa forte influência econômica, ela acaba sendo integrado aí aos fluxos mundiais, tá? Então, acaba realmente chamando a atenção do mundo inteiro. E a gente também vai observar que, né, com essa grande metrópole nacional, vai concentrar aí grande parte, né, das sedes de grandes empresas, tanto aqui do Brasil quanto de outros países, né? Essas empresas nacionais ou até mesmo as estrangeiras, tá? E esse grupo hierárquico, né, da grande metrópole nacional, vai estar no topo da hierarquia que a gente observa e que a gente estuda na geografia, tá? Então, olha só, São Paulo, né, vai estar no topo desse desenvolvimento de grupo hierárquico, tá? Que acaba se juntando com outras cidades de outros países, né? Como Tóquio, por exemplo, lá no Japão. Então, a gente observa aqui, com esse desenvolvimento, como chama atenção, né? Principalmente na parte econômica, acaba ocasionando esse desenvolvimento, tá? Então, São Paulo, né, vai estar aí no topo dessa hierarquia urbana do nosso país, e também acaba sendo considerada uma cidade global, que vocês estudaram ontem, juntamente com a professora Bárbara, verificando aí, né, o desenvolvimento dessas cidades globais, as características que elas estão inseridas. Então, um exemplo desse
grande grupo hierárquico que nós temos será São Paulo, tá? Mas além dessa grande metrópole nacional, também teremos outras metrópoles que chamam muito a atenção do mundo inteiro também, né? Nós teremos, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, e Brasília, que está aí a capital do nosso país, tá? Então, também vamos verificar aí uma outra área com o seu grupo hierárquico, que vai ser as metrópoles nacionais, o desenvolvimento dessas metrópoles nacionais. Elas também irão exercer fortes influências, né, econômicas e culturais. Então, a gente observa esse desenvolvimento também nessas cidades, assim como em outras cidades, mas que chama a atenção mundialmente também, além de São Paulo, também nós teremos o Rio de Janeiro e Brasília, né? E a gente verifica que Brasília vai ser a capital do nosso país, que acaba aí desempenhando essa grande influência político-administrativa, né? Então, a gente observa também esse grupo hierárquico, tá? Mas, além, né, do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, também nós teremos outras inúmeras metrópoles, tá? O Brasil, ele tem várias metrópoles, várias regiões metropolitanas, então a gente observa que esse grupo hierárquico inicia lá no topo, com essas grandes metrópoles nacionais, passando para as metrópoles nacionais, e também teremos as metrópoles, né? Como se fosse uma escada e a gente estivesse descendo, tá? Então, vão apresentar também as economias bastante diversificadas, né? A gente já verifica aí outras cidades que acabam se juntando com outras cidades e se ocorre esse desenvolvimento e acaba surgindo essas metrópoles, né? E também vão concentrar grandes empresas, né, com forte projeção nacional, também chamam a atenção, mas principalmente em relação ao nosso território brasileiro, e também através aí de órgãos políticos administrativos, né? Nós temos inúmeras metrópoles, como, por exemplo, Belém, no estado do Pará, também teremos Belo Horizonte, em Minas Gerais, todas são capitais, né? Curitiba, no Paraná, também teremos Fortaleza, no Ceará, Manaus também vai estar aí inserido nesse grupo hierárquico de uma metrópole, né? Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Recife, né, em Pernambuco, e Salvador, aí na Bahia, que também são cidades que se desenvolvem cada vez mais, estão buscando essa melhoria, tanto na parte de infraestrutura, quanto na parte social, tá? Mas além desses grupos hierárquicos, também nós teremos outros, né? Verificando aí que vai diminuindo o poder dessas cidades, mas não deixam de ser importantes. A gente verifica também aí o surgimento de um outro grupo hierárquico, né? Que é aí que vai surgir as capitais regionais, tá? Então, a gente verifica que nessas capitais regionais vai ocorrer o desenvolvimento também dessas cidades, tá? E nessas áreas, elas acabam oferecendo uma estrutura também bastante diversificada, tanto na parte comercial, quanto na parte de serviços e também de indústrias, tá? E essas cidades, elas acabam possuindo aí uma área de influência sobre a região ali que elas possam estar, na região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, tá? Então, a gente observa que elas acabam, né, influenciando principalmente as cidades que estão ao seu redor, ali naquela região. E ainda sobre as capitais regionais, a gente verifica que são cidades que acabam aí se complementando, né, e polarizando milhares de cidades menores que possam estar ali bem próximo mesmo daquela cidade que tem esse potencial de realmente levar essa diversificação tanto na parte econômica, também social, né? Por exemplo, Caruaru, na Paraíba, né? Dourado, no Mato Grosso do Sul, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Londrina, no Paraná, e Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, são cidades que
daqui a pouco, né, acabam se juntando com outras metrópoles e essas grandes metrópoles acabam se juntando cada vez mais, surgindo as megalópolis. Então, é um processo de intensa evolução e diariamente a gente observa que essas cidades, com certeza, elas acabam crescendo cada vez mais. Então, a gente observa a importância, né, de se verificar como é que está ocorrendo o desenvolvimento dessas cidades, tá? E a gente também vai verificar na nossa aula de hoje sobre o Estatuto da Cidade. O que leva aquela cidade a se desenvolver, o que é necessário a gente observar, estudar, ficar atento, porque isso está relacionado a nós mesmos, né? A gente verifica que tudo isso que ocorre ao nosso redor vai estar diretamente impactando sobre a gente, ou até mesmo indiretamente, mas vai estar ligado a nós. Então, é aí que a gente verifica esse Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade vai ser o quê? O que a gente observa com esse desenvolvimento? Então, olha só, o Estatuto da Cidade, né, ela foi regulamentada aí com o capítulo Política Urbana, né? Como nós estamos estudando sobre urbanização, a gente verifica esse desenvolvimento das cidades através do Estatuto da Cidade, que vai estar na Constituição Federal e vai estar detalhando e também se desenvolvendo aí os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. O principal objetivo, gente, do Estatuto da Cidade, né, vai ser a de garantir o direito à cidade, né, como um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nós temos direito de ir e vir e ter todos os recursos que aquela cidade ela pode proporcionar. Então, é por isso que nós temos que estar sempre atentos a tudo que ocorre no nosso município, tá? Então, para que todos tenham acesso às oportunidades que uma vida urbana ela pode oferecer, mas também a gente não pode deixar somente ligado à vida urbana. A vida rural também, a gente tem que observar na nossa comunidade o que está acontecendo, o que a gente precisa melhorar, a quem nós devemos ir atrás para melhorar aquela situação que pode ser um grande problema. Então, nós, né, temos os nossos governantes, mas os governantes também têm que atender às nossas necessidades. E isso tudo está, né, na Constituição Federal através do Estatuto da Cidade, tá? E como que ocorreu o surgimento do Estatuto da Cidade? A gente vai verificar, gente, que o Estatuto da Cidade ele foi elaborado, né, levando em conta toda essa mudança que está ocorrendo aqui no nosso país, né, principalmente do campo para as áreas urbanas, pessoas saindo do campo, indo para as grandes cidades, provocando esse êxodo rural. Lembrando que o Brasil ele teve esse processo de industrialização e, consequentemente, o processo de urbanização tardia, né? Então, isso vai fazer com que isso que a gente vive hoje é todo esse processo que nós tivemos tardiamente, né? De 80 milhões de pessoas entre as décadas aí de 40 e 80 tendo esse êxodo rural, né? E os movimentos sociais, eles acabaram encontrando aí no Estatuto variados mecanismos para o enfrentamento desses problemas urbanos que acabaram surgindo. Então, nós podemos reivindicar o que é para nós de direito, através do quê? De audiências públicas que possam surgir. Tá? Então, essas reivindicações que a gente observa, que vêm através dessas audiências públicas, né, elas vão estar aí em fatos históricos, né, essas históricas reivindicações populares que a gente tem que estar verificando, analisando, realmente reivindicando o que é direito nosso, tá? Quanto ao direito de todos os cidadãos a cidade, né, e se apresentarem com força ao longo da elaboração da Constituição Federal aí de 1988, que continua até os dias atuais. E quais são as pessoas, né, que podem participar, podem reivindicar através dessas audiências públicas, que a gente tem que estar atento sempre o que está ocorrendo, o desenvolvimento, o que tem que ser feito. Então, as participações vêm através das associações, né, representativas da sociedade,
através de entidades técnicas, também através de grupos sociais e também grupos ambientais. Então, a gente tem que estar em alerta a todas essas mudanças que ocorrem nas cidades, nas áreas rurais, para ter e verificar o que é que pode ser feito, né, para ocorrer ainda mais o desenvolvimento. E no Estatuto da Cidade, gente, a gente vai verificar que vai surgir o plano diretor, tá? Toda cidade, ela tem que apresentar um plano diretor, tá? Então, o que vai ser um plano diretor? Professora, será que aqui na minha comunidade deve ter? Na sua comunidade, não, mas tem que verificar aí no município de vocês, tá? O plano diretor, gente, ele vai ser aí um instrumento da política urbana que foi instituído, né, pela Constituição Federal também, de 1988, que vai definir aí como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Por exemplo, a gente sabe que as cidades, elas iniciaram, né, nessa parte aí de vila, em áreas rurais, foi ocorrendo o desenvolvimento, essas cidades elas acabaram surgindo, principalmente lá na Europa, na Inglaterra, com a Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, essas cidades foram se desenvolvendo cada vez mais, tornando-se essas grandes cidades que hoje a gente observa, e isso fez com que o processo de urbanização aumentasse cada vez mais. Aqui no Brasil também não foi diferente, só foi um pouco mais tarde, né, do que ocorreu nos países europeus e depois foi passando para outros países, aí no final do século XVIII. Então, essas cidades, elas acabaram se desenvolvendo, porém, tem que verificar o que tem que ser feito de uma melhor forma para a população. Então, é aí que surge esse plano diretor através do Estatuto da Cidade, tá? E o plano diretor da cidade, como é que a gente observa este desenvolvimento, né? Então, o plano diretor da cidade, ela vai ser uma lei, né, municipal, que vai ser elaborada pela prefeitura, tá? Com a participação da Câmara Municipal e também de nós que fazemos parte dessa sociedade civil, tá? Então, o plano diretor da cidade, uma cidade ela tem que ter esse plano diretor, tá? E que vai visar estabelecer e organizar o crescimento, né, daquela área, o funcionamento daquela cidade, o planejamento que pode ser feito, o que é que pode ser melhorado, né? Tanto na parte territorial aí da cidade, quanto na parte social, e também orientar aí as prioridades de investimentos, né? Então, o plano diretor ele acaba ajudando nesse desenvolvimento das cidades, né? Verifica aquele bairro que precisa de maior infraestrutura, verifica o que está passando por ali, mas também, por outro lado, não pode esquecer do outro bairro, né, que pode já ter uma infraestrutura maior, porém falta uma escola, falta um hospital. Então, o plano diretor ele acaba ajudando nesse desenvolvimento aí de uma cidade. Vai servir, né, para orientar principalmente os políticos, né, e também essa política de desenvolvimento que acaba surgindo, né? E também ordenar a expansão urbana da cidade. Porque, gente, a gente também não pode colocar somente a culpa nos políticos, porque muitas das vezes, né, existem áreas, lógico, que não tem uma infraestrutura adequada, as pessoas elas começam a ir daquela área, não tem emprego, não tem qualidade de vida e começam a ir para uma outra cidade, né, em uma outra região, e aquela cidade ela acaba inchando de pessoas que não tem como receber aquela pessoa, não tem ainda uma infraestrutura. Então, tudo isso tem que ser revisto, porque muitas das vezes as pessoas elas chegam em uma área, já querem água, já querem luz, já querem casa. Infelizmente, muitas das vezes, né, já se tinha, né, um planejamento anterior para ocorrer o desenvolvimento daquela área, daquela cidade, porém, com a chegada daquelas pessoas que acabam aumentando cada vez mais, então isso acaba muitas das vezes ocorrendo de forma desordenada, e muitas das vezes a gente só coloca a culpa nos governantes, que, na verdade, muitas das vezes não é somente culpa deles, também
muitas das vezes acaba sendo culpa nossa, né? Então a gente tem que ter um pouquinho também mais de paciência, lógico, que muitas das vezes a gente observa que, né, existem vários problemas, principalmente na parte política, mas isso vem através do desenvolvimento, né, que está ocorrendo, tanto na parte econômica, principalmente daquela cidade, e também na parte social, tá? E quais serão os objetivos de um plano diretor? Tá? A gente vai verificar que os principais objetivos do plano diretor, né, vai ser de orientar as ações do poder público, visando compatibilizar os interesses coletivos. Tem que verificar o que a população ela está precisando em maior quantidade. Então, vamos priorizar aquilo. Tem que ter uma conversa, tem que haver esse diálogo, né? Também de garantir de forma mais justa os benefícios da urbanização, né? Aquela cidade ou aquele bairro precisa de uma melhor infraestrutura, então vamos priorizar aquilo, né? Precisa de mais escolas, então existe, né, essa forma aí de ser, muitas das vezes, de forma mais justa, garantir os princípios da reforma urbana. A gente tem esse problema no Brasil, tanto na reforma agrária quanto na reforma urbana, né, para priorizar principalmente em grande quantidade a população e não somente as minorias, né, que muitas das vezes têm o maior poder aquisitivo, o direito à cidade e também à cidadania e uma gestão democrática da cidade. Esses são os principais objetivos do plano diretor, mas além dos objetivos também teremos as funções do plano diretor. E quais serão as principais funções, né, desse plano diretor? Vai ser a de garantir o atendimento das necessidades da cidade, né? Como a gente já verificou na parte de educação, saúde, lazer, segurança, infraestrutura. Então, a gente observa que existem muitas coisas para serem feitas em uma cidade, tá? Mas além de garantir o atendimento das necessidades da cidade, também vai servir aí, né, com sua principal função de garantir uma melhor qualidade de vida na cidade para a população. Também vai preservar e restaurar os sistemas ambientais. Nós não podemos esquecer da natureza, né? Nós não estamos sozinhos aqui e precisamos aí da natureza, vários recursos naturais que precisamos para ocorrer esse desenvolvimento. Também de promover a regularização fundiária, né? Que a gente observa aí que realmente já existe um certo tempo para ocorrer essa regularização fundiária. Muitas das vezes pessoas moram em áreas que não são delas, que ainda não têm o papel, porém já habitam lá há mais de 20, 30 anos, né? Então já estão naquela área, que infelizmente muitas das vezes são áreas inadequadas, e também de consolidar os princípios da reforma urbana, realmente ocorrer essa reforma urbana para que ocorra um desenvolvimento mais igualitário, né, e para a sociedade, né? Não somente aqui em Manaus, mas em vários municípios que a gente observa, ou até mesmo cidades de outros estados, né? E quem deve ter o plano diretor? Prestem bastante atenção aí nessa parte, né, para vocês verificarem se existe aí no município de vocês. Se não tiver, né, é obrigado a ter, principalmente nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Tem mais de 20 mil habitantes, já tem que ter um plano diretor e vocês têm que verificar lá na Câmara Municipal do município de vocês, o que tem no plano diretor, o que está sendo feito para melhorar, o que precisa melhorar, o que vocês podem reivindicar, tá? Então, quem deve ter o plano diretor? Vai ser obrigatório aí para os municípios com mais de 20 mil habitantes, né? Muitas das vezes a gente observa também que são áreas que vão estar integradas aí às regiões metropolitanas ou até mesmo aglomerações urbanas. Aqui no nosso estado a gente tem um pequeno problema de logística, né? Mas tem mais de 20 mil habitantes, você já tem que verificar aí, reivindicar um plano diretor, tá? Então, com mais de 20 mil habitantes, essas áreas integrantes às regiões metropolitanas e aglomerações urbanas também vão estar aí em áreas integrantes das áreas de especial interesse turístico, principalmente para receber os turistas, aí é necessário ter esse plano diretor também.
ou também inseridas em áreas de influência, de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, né? Pode ser que ocorra um desenvolvimento na parte turística ou até no empreendedorismo, né? Levando em conta a pessoa que ali habita, os ribeirinhos, seringueiros ou até mesmo os indígenas, mas não degradar aquela área que eles vivem, né? Mas que leve o sustento também a essas pessoas. Então, também é necessário verificar o desenvolvimento desses municípios através do plano diretor. E quem pode participar aí da elaboração de um plano diretor? Pode ser, lógico, que no início que se tem um plano diretor não vai ser sempre o mesmo, até porque ocorrem essas mudanças com o passar do tempo naquela cidade. O ser humano, ele vive em constantes mudanças, então a cidade também ela vai mudar. Então existe um período, que nesse período, dependendo ali do governo que pode estar presente, ele vai ter que alterar aquele plano diretor. E quem é que pode participar, dessa elaboração aí do plano diretor? Todos nós que fazemos parte aí da área que nós vivemos. Todos os cidadãos podem participar aí da elaboração do plano diretor. A participação da população, ela deve ser estimulada ali pelos políticos, pelos governantes, e nós também temos que ficar atentos, o que está ocorrendo na nossa cidade. Não é só querer fazer, mas também nós temos os nossos deveres, como cidadãos. Deve ser conduzido pelo Poder Executivo, tá? E também deve ser articulado com o Poder Legislativo e também com a sociedade civil. E assim corresponder à realidade e expectativas quanto ao futuro das cidades. Quando fica pronto, um plano diretor, a gente tem que observar e verificar se realmente está valendo a pena aquela mudança que pode ter ocorrido naquela cidade ou não, e reivindicar para que ocorram essas mudanças, tá certo? Então, fiquem atentos e verifiquem se o município de vocês, já tem aí mais de 20 mil habitantes, tem que ter um plano diretor, reivindique, vão lá na Câmara Municipal do município de vocês e perguntem. Eu gostaria de verificar o plano diretor da cidade. Verifiquem lá. Lógico que existem várias leis que muitas das vezes eles acabam colocando, tá? Mas vocês têm que saber o que está ocorrendo ali na cidade de vocês, tá certo?